Tá, vamos agora então demonstrar a fórmula aí da permutação caótica. Eu, como disse no vídeo anterior, a ideia para demonstrar a fórmula da permutação caótica é pensar em princípio da inclusão e exclusão. Então, eu vou usar o método destrutivo, que vai ser do total de permutações, eu vou tirar o que eu não quero. O que eu não quero? É qualquer caso em que eu tenha pelo menos uma variável do início na posição original. Então, isso aqui, o que eu não quero, vai ser pelo menos um na posição inicial. Certo? Porque a permutação caótica são todas as permutações em que todos os objetos estão fora da posição original. O contrário, né, o que eu não quero, o contrário de todos estarem fora da posição original é que haja pelo menos um na posição original. Só que para calcular esses negócios que eu não quero, eu vou usar o princípio da inclusão e exclusão. Então essa é a ideia. Usar o método destrutivo, que é fazer o total menos o que eu não quero, e nesse cálculo aquilo que eu não quero, a gente vai usar a inclusão e exclusão. Então, vamos lá. Estou calculando aqui o que eu não quero, que é o número de casos em que tem pelo menos uma variável na posição original. Aí a maneira de fazer isso é pensar em união de vários conjuntos, né? Que conjuntos seriam? Eu pensando em os conjuntos em que eu tenho um objeto na posição do início e os demais livres. Aí eu vou ter os conjuntos em que eu tenho dois objetos na posição do início e os demais livres. A gente já viu isso lá no capítulo de inclusão e exclusão. Aí a gente vê nesses casos, fixando um, depois fixando dois, depois fixando três, o total de casos em que eu vou ter pelo menos um na posição do início. A gente já viu que isso é pegar esse primeiro, menos o segundo, depois mais o terceiro, menos o quarto. É como se eu estivesse pegando aqui os elementos individuais, depois interseção de dois conjuntos, depois interseção de três e tudo mais, tudo mais. Isso aí é uma ideia que já foi vista no capítulo anterior. Então aqui a gente vem, fixar um objeto na posição do início e deixar os demais livres. Esse é o grande ponto. Um objeto eu vou garantir que vai estar na posição inicial. Com certeza, um objeto eu garanto que está na posição original. Os demais que vão sobrar, que são n menos 1 objetos, eu deixo livres. Por que eu deixo livre? Porque se eu soubesse, nesses caras que sobraram, se eu soubesse deixá-los fora da posição original, isso já é o problema que eu estou querendo resolver, né? Eu não sei resolver o problema diretamente de deixar todos fora da posição original. Então, nos que sobram, eu simplesmente deixo todos eles livres. Ali eu vou fazer permutações de qualquer jeito. E aí, como é que eu resolvo esse problema aqui? Bom, tem aqui um n escolhe 1, que é justamente a escolha desse objeto aí que eu vou fixar na posição do início. Dos n objetos, um eu vou escolher para estar preso na posição do início. E aí o que vai acontecer? Eu tenho n objetos. Um eu destaquei e fixei lá no lugar dele de origem. Vão sobrar n menos 1 objetos. Como esses n menos 1 objetos eu vou deixar livre, vou permutar de qualquer jeito, é permutação simples, n menos 1 fatorial. Então essa parte é a escolha do cara que vai ficar fixo e essa parte é a permutação dos caras que estão livres. Como eles estão livres, permutação simples. Então esse é o número de formas de fazer isso aqui. Que no final das contas ele escolhe 1 a n. Então isso aqui é n vezes n menos 1 fatorial, que é simplesmente n fatorial. Aí eu passo 2. Eu vou fixar dois objetos na posição do início agora. 2. E os demais? Os demais a gente deixa livre. Os n menos 2 objetos que vão sobrar ficam livres. É o mesmo raciocínio daqui. Primeiro eu escolho os dois objetos que eu vou prender. Então tem dois objetos que vão ficar na posição do início. Tem que escolher esses dois. E o que sobra, que são n menos 2 objetos, né? Já que eu tinha n e destaquei 2, vão sobrar n menos 2. Esses n menos 2 que sobram, permutação simples neles, n menos 2 fatorial. Aí ele escolhe 2, é n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial. Aí esse n menos 1 com esse n menos 2 fatorial lá, isso aqui tudo no numerador forma n fatorial. Então no final vai dar n fatorial dividido por 2 fatorial.
E assim a gente vai indo. Agora, no momento aí que eu vou sair aqui do quadro para você copiar, você pausar o vídeo e copiar se você quiser. Voltei. Agora eu vou apagar aqui e vou continuar o processo. Então tem, ó. Aqui é bom deixar para lembrar. Só fazer mais uma etapa aqui. O que seria uma terceira etapa ali do que eu estou calculando? Seria agora fixar. Fixei um objeto e deixei o resto livre. Fixei 2 objetos e deixei o resto livre. Agora é fixar 3 objetos e deixar os demais livres. Aí como é que a gente faz isso? É o mesmo, digamos, algoritmo aqui de antes. Primeiro eu escolho os caras que eu vou prender e depois permuta o que sobra. Só que aqui, em vez de ser 1, agora são 3. Então vai ter aqui n escolhe 3, escolha dos 3 objetos que vão ser colocados nas suas posições originais. E aí, se eu selecionei 3, vão sobrar n menos 3, que eu permuto de qualquer jeito. Aí isso aqui, n escolhe 3, aqui no rascunho, ó, é n menos 1, n menos 2, sobre 3 fatorial. Então aqui vai ter, isso aqui é isso, n menos 1, n menos 2. Aí aquele n menos 1, n menos 2 com n menos 3 fatorial, vai fazer em cima novamente virar n fatorial puro. E embaixo tem esse 3 fatorial. Então daí já dá para ter uma ideia do que está acontecendo, né? Esse aqui, inclusive, eu posso escrever assim, ó, só para ficar com cara da fórmula. Esse n fatorial, eu posso dizer que tem 1 fatorial aqui dividindo. Então esse cara, fixando um objeto, deixando o resto livre, deu n fatorial sobre 1 fatorial. Agora, se eu fixo 2 objetos e deixo o resto livre, dá n fatorial sobre 2 fatorial. Se eu fixo 3 objetos e deixo o resto livre, dá n fatorial sobre 3 fatorial. E assim vai indo. Vai aparecer no 4, vai aparecer n fatorial sobre 4 fatorial, depois n fatorial sobre 5 fatorial, e assim vai indo. E aí a resposta então vai ser isso menos o que eu não quero. Só que o que eu não quero, lembra que a gente está usando inclusão e exclusão, né? Então o que eu não quero é esse caso, menos esse caso, mais esse caso, aí depois menos o próximo, mais o próximo, e assim vai indo. Então o que eu não quero vai ser n fatorial sobre 1 fatorial, menos n fatorial sobre 2 fatorial, mais n fatorial sobre 3 fatorial, e assim vai indo. Isso é o que eu não quero, que eu estou usando inclusão e exclusão aqui. É esse aqui, que é n fatorial sobre 1 fatorial, menos o próximo, que é n fatorial sobre 2 fatorial, mais o próximo, que é n fatorial sobre 3 fatorial, e assim vai indo, alternando o sinal. E a resposta final, por isso que eu não apaguei aqui, a resposta é o total de permutações menos isso aqui que eu calculei agora. Só que repare que quando eu fizer menos isso aqui que eu calculei agora, como eu tenho menos aqui na frente, vai trocar o sinal de todo mundo. Então eu posso dizer que a resposta, finalmente, vai ficar assim, ó, n fatorial menos isso aqui, que é n fatorial sobre 1 fatorial, aqui menos n fatorial sobre 2 fatorial, mais n fatorial sobre 3 fatorial. A resposta era isso, né? Estou usando o método destrutivo. O total de permutações menos o que eu não quero, que eu calculei aqui em cima. Então o que vai acontecer agora? Quando esse menos tudo isso, vai trocar o sinal de todo mundo. Então esse cara vai ficar menos, esse cara vai ficar mais, esse cara vai ficar menos, vai ficar mais. E outra coisa importante para você observar, para a gente ficar com a cara da fórmula finalmente, é que nesse cara que está aqui, eu vou enxergar aqui um 0 fatorial dividindo.
0 fatorial é 1, né? Então eu posso ver desse jeito. Então observe o seguinte, finalmente, eu vou ter dn, lembra que dn é a notação que está sendo dada aí para a permutação caótica de n objetos, ficou então n fatorial sobre 0 fatorial, menos n fatorial sobre 1 fatorial, aí o próximo vai ficar mais n fatorial sobre 2 fatorial, menos o n fatorial sobre 3 fatorial e assim vai. Para dar a cara da fórmula finalmente é só botar o n fatorial em evidência, né? Então dn, n fatorial em evidência, aí vai sobrar aqui 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, e assim vai. Então, tá aí a demonstração da fórmula. É importante ver e mexer em inclusão e exclusão antes de ver isso, né? É muito importante. E aí fica até uma coisa boa que complementa, né? Porque acaba que permutação caótica na prática virou um exemplo de princípio, um exemplo de aplicação do princípio da exclusão e inclusão. E lembrando que se isso cai numa prova, a menos que seja uma questão que você tem que demonstrar a fórmula, usar a fórmula direto você pode usar. Então, caiu na prova, um negócio desse aqui, você já usa a fórmula. Identificou que é permutação caótica, já usa direto a fórmula. Mas demonstrei aí, né? Porque a prova pode ser discursiva e pode ser necessária a demonstração. Valeu!